Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre Layla, mais um livro da Colleen Hoover. Então se você estiver curioso para saber a minha opinião sobre ele e um pouquinho mais sobre a história, fiquem comigo e sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá falando sobre Layla agora, que foi um livro que eu tava assim bem animada para ler, porque é um estilo diferente, a Colleen apostou em um gênero diferente, então eu tava muito curiosa. Eu já vou contar pra vocês a minha opinião sobre o livro, mas deixa eu dar algumas informações. Ele é da Colleen Hoover, ele até o momento ainda não tem publicado aqui no Brasil, mas a Galera Record, que é a editora da Colleen aqui no Brasil, já anunciou que vai lançar o livro em breve. Acho que esse semestre ainda chega a Layla, eu não lembro exatamente a data, mas vocês podem aguardar com tranquilidade que vai chegar. Ele tem 299 páginas, sim, é um pouquinho curto, 299 páginas, e ele foi publicado, o original, pela Montlake. Ele é um livro que está ali no gênero paranormal / thriller. Então ele tem um suspense ali bem interessantezinho no livro. Ele foi publicado em 2020, originalmente em 2020, e eu classifiquei ele com 3,5 estrelas. E eu vou contar um pouco sobre a história para vocês. Bom, o Leeds e a Layla eles se conhecem durante o casamento da irmã dela. O Leeds ele era baixista em uma banda, e a banda tocou no casamento da irmã da Layla. Então eles se encontram ali, né? Rola aquele flerte. A Layla tem um jeito bem diferente de ser, uma garota bem divertida, jovem, divertida. E ela tem todo um jeito assim que encanta o Leeds logo de cara. E ela também fica bem gamada nele, gosta dele de cara. E aí eles começam a desenvolver uma conversa, eles começam a conversar e trocar ideias ali, e naquela primeiro dia que eles se encontram, é o primeiro dia que eles ficam juntos, e desde aquele primeiro dia eles nunca mais se separam. Eles se apaixonam, eles ficam acho que uma semana lá no local onde foi, que era uma pousada, o local onde foi feita a festa do casamento da irmã dela, e eles ficam juntos. Depois a Layla vai morar com ele, e ali eles vivem o maior romance, eles estão completamente apaixonados. O Leeds é completamente apaixonado pela Layla e vice-versa. Mas eles vivem assim, bem no mundinho deles mesmo. Até que algo acontece, a Layla sofre um atentado. Eu não vou entrar em detalhes sobre o atentado, porque vai ser interessante quando vocês lerem. E ela vai parar no hospital e tem uma recuperação muito difícil, é muito trabalhosa. Ela estava morando já em outro estado, porque ela se mudou com o Leeds, ela foi ficar com ele. Então ela começa a se tratar ali no hospital e é um período assim bem prolongado de tratamento. E isso tudo, gente, o Leeds e a Layla, eles só estavam juntos acho que há 3 meses quando isso acontece. E ela fica muito tempo no hospital e até se recuperar, mas não se recupera assim exatamente totalmente. Ela fica muito diferente de como ela era antes do atentado, né? Até porque, né, gente, é um negócio meio complicado mesmo. E durante esse período de recuperação, o Leeds ele acaba tratando dela, cuidando dela, porque ele era o responsável por ela ali. Ela não tinha família, apesar da família ter vindo ficar um tempo com ela, mas ele era o namorado dela, então ele meio que se responsabilizou por ela, né, obviamente. E ele amava aquela mulher. Só que a Layla ela mudou muito durante esse período e acho que não cabe nem julgamentos nesse sentido, né? É complicado mesmo. E o Leeds ele tem uma ideia, que é levá-la novamente para o local onde eles se conheceram, lá naquela pousada. Eles ficarem um tempo lá e eles se reconectarem, porque algo já estava diferente entre eles, o relacionamento já não era mais o mesmo. Então é basicamente assim, sabe quando você sente que você está empurrando o relacionamento com a barriga? Porém existe uma culpa ali no Leeds, né? Eu já vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso. Então ele resolve que seria bacana eles irem novamente para aquela pousada onde eles se conheceram, onde tudo começou, e passarem um tempo juntos se reconectando mesmo. E é o que ele faz. A diferença é que agora, passado algum tempo, a pousada está para venda, está vendendo, e ele consegue ficar ali um período de tempo. Ele combina como se ele estivesse alugando a pousada, né, aquele espaço, aquele casarão, para eles dois apenas, né? E não tem mais ninguém ali, então são só eles dois ali tentando se reencontrar, né? Até que chega uma outra pessoa, uma outra hóspede, né, na pousada, e é a Willow.
E a Willow, ela vai ser a terceira parte desse triângulo, porque a gente vai viver agora basicamente um triângulo amoroso. A Willow chega e o Leeds, ele praticamente imediatamente se conecta com ela. Ele vê pontos em comum entre eles dois e a relação deles vai evoluindo, né? De uma amizade, de uma curiosidade, o que acontece depois também não vou contar não. Mas ela meio que entra ali nesse triângulo, no relacionamento dele com a Layla, né? Porque assim, não tá indo muito bem com a atual namorada. Aparece uma outra pessoa que meio que te entende, se conecta com você, aquilo ali fica meio. É complicado mesmo, né? E fica aquela questão duvidosa. O que, que ele vai fazer? O que, que vai acontecer agora? Então a gente vai ver ali a relação deles três, da Layla, da Willow e do Leeds, como eles vão lidar com tudo isso, a parte amorosa. Mas, porém, tem a parte paranormal, porque este livro não é um livro simplesmente de romance. Tem romance? Tem, mas não é o foco principal aqui desse livro. Ele também não é só paranormal, ele é um thriller. Então tem coisas acontecendo aqui, um suspensezinho, para deixar a gente curioso e para tentar entender quem é a Willow, de onde ela vem, como ela apareceu ali e como ela se conecta tão bem com o Leeds. Então a gente vai ficar bem curioso a respeito de tudo isso. Aí agora vamos para a minha opinião, gente. Eu confesso para vocês que eu não esperava o que eu encontrei nesse livro. Eu posterguei, ultimamente eu tenho demorado um pouquinho mais para ler os livros da Colleen, porque depois a gente fica muito tempo esperando para ler um novo livro dela, né? Então eu li Heartbones no ano passado, e eu esperei, mesmo Layla tendo sido lançada, acho que em dezembro, não lembro agora exatamente. Eu esperei bastante tempo para ler Layla porque eu queria esperar mesmo. Só para não ter que ficar. Vou ter que esperar muito tempo agora para um novo lançamento da autora, mas enfim. Mas eu tava assim, meio receosa também para saber o que viria, né? Ela anunciou que seria um romance paranormal, anunciou que viria coisas diferentes por aí, e eu estava realmente curiosa para saber o que viria. Eu não peguei exatamente um spoiler, eu sabia que tinha uma determinada situação ali que as pessoas estavam falando na questão paranormal, mas eu não peguei exatamente o spoiler principal, graças a Deus por isso, e eu também não vou contar aqui porque iria estragar a história toda para vocês. Mas eu tive um misto de sensações enquanto eu lia, que o livro mexeu muito comigo. Essa situação, esse primeiro encontro do Leeds com a Layla, primeiro, que o livro ele é todo narrado pela visão do Leeds. Então a gente tem ele contando a história, o personagem principal contando a história, a gente não tem a visão da Layla. Ela vai participar, obviamente, ela vai estar ali no livro, ela é a protagonista, é óbvio, né, até porque o livro é o nome dela, mas a história vai ser toda narrada por ele, porque a Layla tá ali naquela situação depois de convalescença, então a gente tem que ter o lado realmente dele, então o livro vai ser todo narrado pelo Leeds. E quando a gente vê o primeiro encontro deles, a gente revive todos aqueles sentimentos bons dos mocinhos do livro da Colleen Hoover. Eles são maravilhosos, encantadores e conquistam a gente logo de cara. O Leeds faz isso com a gente. Só que ele tá passando por várias questões pessoais, ele não sabe como vai seguir em frente agora com a vida dele, a carreira que ele escolheu, que é a carreira de músico, o que ele vai investir, até que aparece a Layla e ela meio que centraliza toda a vida dele. Ele vai viver voltado para ela e essa conexão deles é muito bonita mesmo. Só que acontece esse acidente, esse atentado, que vai causar um racha ali no relacionamento e ele vai tentar resgatar isso de todas as formas, só que é muito difícil. Você se coloca no lugar dele ali e você percebe, assim, é muito difícil. E a gente se pergunta, por que ele não deixa ela? Ainda mais quando aparece a Willow. Por que ele não deixa ela? Quando a Willow apareceu, eu já fiquei assim meio tensa, né? O que eles vão fazer agora? Eu não gosto muito de livros com triângulo amoroso, né? Eu tenho esse negócio aí. Porque geralmente eu acabo torcendo errado. Mas enfim. Em Crepúsculo eu torci certo, menos mal.
Enfim, voltando aqui ao assunto. Mas quando a Willow apareceu, a gente começa a se questionar o que ele está fazendo ainda com a Layla. Aí a gente vê a cabeça dele, esse excesso de responsabilidade que ele tinha e a esperança, né, de encontrar novamente essa mulher que ele acabou perdendo para uma tragédia. Então ele tá tentando trazer a Layla de volta, só que é muito difícil e a gente fica nesse misto assim. Meu Deus, o que ele vai decidir? E essa ida pra pousada é meio que o estopim, né? Assim, ou vai ou racha. Se nada der certo aqui, acho que é melhor, o ideal é a gente se separar e cada um seguir a sua vida. E a gente vai ver meio que essa luta, só que tem a presença da Willow também, que vai deixar ele muito balançado. E nós vamos ter logo em seguida um quarto personagem que vai aparecer, que ele é muito misterioso, que vai meio que trazer as respostas para o Leeds ali, de todas as situações que ele está vivendo. Então isso é muito curioso, é muito interessante. E na questão paranormal, eu não vou entrar em detalhes não, tá, gente? Eu vou deixar para vocês lerem e julgarem por si próprios. Mas eu achei muito bobo em algumas situações. Assim, naquelas que deveriam botar medo na gente, deixar a gente assim com as orelhas em pé, então a gente não fica. A gente fica assim, isso daqui eu já vi em algum lugar. Então eu achei bem fraco mesmo. Mas tem outras coisas assim que são até interessantes. As escolhas que a Colleen fez para resolver toda a situação eu achei interessante. Bobas também, eu achei fraquíssimo nesse sentido, mas assim, surreais, né? Mas é um livro paranormal, não é pra ser real. Mas ainda assim eu achei muito fraco na questão paranormal. Eu achei que ela foi bem fraquinha. Então, por isso o livro ele tá recebendo 3,5 estrelas. E também porque eu li esse livro acho que em 3 dias. Eu comecei e li um capítulozinho, uma coisa pouca, assim, 5 capítulos. Aí no dia seguinte eu peguei bastante, eu virei quase a noite lendo. Eu li e comentava sobre ele no grupo com as meninas. E inclusive Michelle ficou tão mexida com os meus comentários que começou a ler o livro também. E Raquel ria, né, das minhas reações, porque ela já tinha lido o livro. E ela estava ansiosa para ver as minhas reações do final da história. E eu fui dormir nesse dia com muita raiva do Leeds, eu tava assim com ódio no coração, assim, pesado, que eu nem consegui dormir direito. E enfim, fui dormir com muita raiva, querendo abandonar o livro mesmo. No dia seguinte, eu encarei novamente para finalizar a história. E gente, no final, olha que vergonha. Estava eu passando pano pro Leeds. Um minuto para reflexão a respeito disso. Pois é, peguei meu paninho e comecei a passar pro Leeds, porque tem várias reviravoltas no livro. E foi o que ganhou, assim, mais meia estrela. Eu gostei das reviravoltas, eu achei interessante. Eu ia descobrindo as coisas também, não descobri tudo, mas algumas coisas eu já ia meio que ligando os pontos. E eu gostei das reviravoltas, eu achei interessante, mexeu comigo e me fez querer ler o livro até o final. Então por isso ele tá ganhando 3,5 estrelas. Na parte paranormal é fraco, na parte do thriller é fraco, mas com as reviravoltas e o romance, esse livro tá merecendo 3,5 estrelas sim. Ainda assim, indico muito. Vai lá depois, quando o livro ser lançado aqui no Brasil. Se você não lê em inglês, compre o livro e leia. Se você já lê em inglês, vai lá na Amazon e também compre o livro e leia, porque eu acho que vocês vão gostar desse novo lado da Colleen. É algo que ela fez com Verity, né? E deu um pouco certo. Eu odeio o Jeremiah, enfim. Mas eu odeio ele, mas eu gostei da Verity. No geral aqui de Lila eu gostei bem mais do que eu gostei de Verity, mas são histórias interessantes e é um novo lado da autora que eu acho que vale muito a pena ela explorar. Eu acho que ela tá tentando fugir do lugar comum, né? A maioria dos autores acabam se acostumando com aquilo que eles fazem e isso é bacana na Colleen. Ela meio que foge do lugar comum, ela já tem um nicho ali bem estruturado no romance, nos jovens adultos, naqueles temas um pouco mais delicados e pesados. E ela consegue nos conquistar pela qualidade da sua escrita, mas eu também tô achando bacana ela explorar novos lados e ela tem todo o meu incentivo. Parabéns, Colleen. Não gostei tanto assim de Lila para levar 5 estrelas, mas ainda assim é um ótimo livro
e fica a minha indicação para todos vocês, certo, gente? Lembrando também que tem resenha dele lá no blog, já saiu há bastante tempo, que Raquel, assim que leu, já resenhou e já postou. Então eu vou deixar o link da resenha dela aqui embaixo para vocês irem lá conferir a opinião dela. Então você tem opinião em dobro, vai lá conferir, tá bom? E é isso por hoje. Também o link de onde vocês podem comprar tá aqui na descrição. Segue a gente nas redes sociais, clica no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Em breve eu tô de volta e eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Beijos e até breve. Tchau, tchau!